Muito bem, nós já estamos recebendo aqui no nosso programa, na Rádio Cultura FM 105.9 e também no YouTube, o prefeito de Pinheiro, André da Halpnet, para uma entrevista importante, falando sobre o seu primeiro ano como prefeito desta cidade. E para fazer parte desse bate-papo, eu vou ter na minha companhia a jornalista Denise Ribeiro. Denise vai ser, sem sombras de dúvidas, um bate-papo muito proveitoso e de interesse da população, não é isso? Com certeza, Daniel Santos. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores que nos assistem. E o Daniel já mencionou, hoje temos a honra de receber o prefeito, da cidade de Pinheiro, o André da Halpnet, que vai explanar um pouco, o primeiro ano de seu mandato, que com certeza enfrentou muitos desafios, mas também superou muitos obstáculos aí, tendo em vista que foi um ano de reconstrução e muito avanço. Prefeito, o senhor foi eleito prefeito desta cidade sem ser ou sem vir de uma família tradicional política, o senhor enfrentou dois grupos políticos tradicionais no município de Pinheiro e venceu as eleições. Quando o senhor recebeu o município de Pinheiro para começar, como ele estava? Muito bom dia, prefeito, bem-vindo a este bate-papo conosco. Bom dia, Daniel, bom dia, Denise, bom dia, Rádio Cultura, bom dia, Pinheiro, bom dia a todos os ouvintes. Daniel, incrível que quando a gente se pôs a ser candidato, aliás, pré-candidato, já tinha esse sentimento de mudança da nossa cidade. Inclusive foi um dos pontos que nos impulsionou a concorrer às eleições. Porque assim como o pinheirense raiz, assim como os outros pinheirenses, eu tinha o desejo de mudança, E esse desejo de mudança floresceu no coração e também floresceu no coração dos pinheirenses, onde nos deu energia e capacidade para ser candidato e chegamos ao êxito da eleição, graças a Deus, no pleito de prefeito e hoje estando como prefeito da nossa cidade. Então o sentimento foi esse, o sentimento de garra, o sentimento de botar para resolver, Como eu sempre digo, que a gente não trabalha com problemas, a gente trabalha com solução. O problema existe em todo momento, Então nós vimos que nossa cidade ela estava passando pelo momento de abandono, de descuido, de várias coisas. Então a questão nossa de concorrer exatamente foi com esse sentimento aflorado do nosso coração. A gente vai já falar, prefeito, por setores, fazer uma retrospectiva daquilo que for possível fazer ao longo deste ano por setores, mas eu queria que o senhor pudesse começar falando para nós de como é que estava a saúde de Pinheiro quando o senhor recebeu Pinheiro, a educação, a infraestrutura, por exemplo. Como é que estava Pinheiro lá no dia 1º de janeiro de 2025? Bom, na verdade, nossa Pinheiro toda, ao ponto extremo, estava abandonada, Não só na saúde, mas na educação. Nós somos sabedores que a educação, muitas das vezes, começava em agosto, E logo, em dezembro, era concluído. Então, não respeitava praticamente o calendário. E a gente recebeu também a saúde, como até hoje nós lutamos para equilibrar, Que é as estruturas da saúde, hospitais, UBSs, os próprios funcionários, digamos assim, nós não tínhamos médicos especialistas nas áreas. O nosso centro de imagem estava abandonado, que inclusive foi um dos primeiros pontos onde a gente trabalhou para trazer esse atendimento à população. Então, nos quesitos principais, infraestrutura, como nós somos sabedores, nossas ruas todas, sem exceção. Se você buscasse assim, ao início do nosso governo, qual era a rua que tinha boa, você ia ter dificuldade. Então, hoje nós já trabalhamos forte, inclusive a nossa infraestrutura é uma das que mais trabalha na cidade, porque, de fato, a necessidade é gigante e a nossa estrutura toda voltada para o bem-estar, para o melhoramento das ruas. Infelizmente, nós não temos como fazer assim no piscar de olhos, Então as coisas vão sendo feitas gradativas. Eu até entendo, às vezes eu recebo muita cobrança, de pessoas, olha, minha rua aqui está desse jeito, é porque assim, de certa forma tem uma ansiedade, Como eu ajeitei aqui uma rua próxima, a pessoa já quer também que a dele seja arrumada, então ele tende a explanar esse desejo
né? E essa cobrança. Então, eu até entendo, mas aqui eu dou uma garantia que ao longo do nosso mandato, nossos 4 anos, digamos, resta 3 anos de mandato ainda, a gente vai se esforçar bastante para que todas as ruas de Pinheiros sejam transformadas e possa dar a melhor condição de vida à nossa população. Aproveitando que o senhor já começou falando de infraestrutura, já que a gente vai falar por setores aqui para que a população possa entender melhor, na infraestrutura, uma das primeiras medidas que o senhor fez foi trabalhar muito na limpeza pública da nossa cidade. Havia uma necessidade de uma operação rápida e o senhor fez isso logo no início da gestão, né, prefeito? Bom, esse é um dos quesitos principais. Eu sempre coloco a limpeza em primeiro lugar, porque assim, imagina, Daniel, você convidar alguém para sua casa e você receber essa pessoa com sua casa toda suja, mal organizada. Como é que essa pessoa vai ter, como é que ela vai lhe receber? Como é que ela vai entender a sua vida? Ela vai dizer, no mínimo, que você é um cara que não tem, no mínimo, de organização, né? Então, a nossa cidade de Pinheiro, eu tenho certeza que o pinheirense tem orgulho da cidade, quer mostrar isso para o restante do Maranhão, aqueles que nos visitam, que nós somos pessoas acolhedoras, nós somos pessoas higiênicas, nós somos pessoas que zelam pelo bem-estar. Então, a primeira medida que a gente tomou foi uma limpeza geral na cidade. E, detalhe, continuamos fazendo essa limpeza diuturnamente, né? Infelizmente, nós temos uma pequena parcela de pessoas que ainda não entenderam esse recado, não entenderam de fato o que nós temos que continuar. Por quê? Nós temos ainda uma insistência numa pequena parcela de pessoas que falta essa cultura de jogar o lixo no momento certo, descartar o lixo no momento certo, onde possa ser coletado, não colocar no canteiro central nos momentos que não há coleta, para que não fique acumulado. Então, a gente vai fazer uma campanha em breve, se Deus quiser, para que essas pessoas se conscientizem, né, e nos ajudem, porque assim, não é só o poder público que tem esse dever de fazer esse serviço, mas todos nós, a gente unido, com certeza, nós vamos fazer o melhor. Eu tive uma experiência em Manaus, eu morei ali no Pitingas, que era uma cidade de uma mineração, onde lá você tinha vergonha de jogar uma casca de bombom no chão, porque você olhava para todo lado, era limpo, né? Era tudo organizado. Então eu tive essa cultura oriunda dessa cidade onde eu morei, que eu andava, por exemplo, eu comia qualquer coisa assim, eu colocava a embalagem em um determinado local para descartar no momento certo em uma lixeira ou em alguma coisa assim de uma coleta. Então isso ali me ajudou hoje e me transformou em um cidadão melhor. E com certeza aqui a nossa cidade de Pinheiro, a gente fazendo essa campanha de conscientização do nosso povo, claro que nós vamos conseguir e nós vamos apresentar a nossa cidade como deve ser, né? Organizada, bonita. A gestão municipal ela se empenha diariamente, diuturnamente, para que isso seja feito de forma correta. E com a contribuição do povo, com certeza vai ser melhor. Prefeito, em relação ainda em limpeza pública, tem uma grande ação, um projeto feito pela sua gestão, que é em relação ao lixão de Pinheiro, né? A estrada era intrafegável, podemos assim dizer, sem falar que ali, né, as pessoas que puderam ver, infelizmente era um lugar que não se podia ir, ao contrário de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa que você teve logo no começo do seu mandato. Bom, tudo que a gente faz, Denise, é um planejamento, né? A gente não faz nada de sopetão ou por achismo. O que nós sempre olhávamos nas mídias, inclusive mídias nacionais? A nossa cidade ela era apresentada praticamente como um lixão, né? As primeiras imagens que vinham era aquela imagem impactante do lixão, aquelas crianças, né? Inclusive teve a imagem de um menino com uma árvore de Natal que impactou muito a nível Maranhão, a nível Brasil, né? E a gente trabalhando essa parte de limpeza, é claro que a gente também tem que trabalhar o descarte final, né? Então
Então, foi um dos momentos impactantes também que nós tivemos, foi a transformação do lixão num breve aterro sanitário. Ainda não está 100% como deveria, dentro dos parâmetros de fato, porque nós tivemos pouco tempo para organizar, mas aqui tudo que teve ao nosso alcance, fizemos acessos, fizemos aterros, fizemos o descarte nos locais adequados, né? E isso não parou por aí. Nós fomos a Brasília, já conversamos com empresas, né, que fazem esse tipo de serviço. Encontramos lá uma empresa que está em situação experimental, mas já está bem avançada, inclusive é desenvolvido por uma universidade federal, se não me engano é do Piauí, uma coisa assim, que já traz o sistema de pirólise. O que é o sistema pirólise? É o que transforma o lixo em um material tipo carvão. E esse carvão, ele é usado nas caldeiras, tanto de olerias, quanto de padarias, ou da própria usina, né? Ela usina o lixo e ela faz a queima. Então, em vez da gente estar armazenando esse lixo, a gente vai fazer a transformação dele em carvão que vai ser reaproveitado. E só lembrando que dentro desse processo, né, das caldeiras, também existe a seleção dos resíduos que podem ser reciclados. Por exemplo, o plástico, o vidro, o ferro, né, já sai no sistema mais limpo. Então, a nossa cidade ela vai dar um passo gigantesco em relação a isso, né, porque a gente não pensa só no hoje, a gente pensa no futuro. A gente pensa em deixar um legado para a nossa cidade e tirar essa imagem que foi propagada a nível Brasil do nossa querida Pinheiro, que a nossa Pinheiro não tem gente dessa forma. Nós vamos mostrar para o mundo que nós somos organizados, somos uma cidade acolhedora e vamos apresentar que a cidade evoluiu, né? Esse é um compromisso da gestão, desde quando eu assumi, 1º de janeiro, foi essa, em sempre mostrar o trabalho e não ligar para o que muitos andam tentando atrapalhar. Então, eu sempre enfatizo isso, eu não gosto de falar de problema, eu gosto de buscar a solução. Perfeito, nós vamos já para outra parte dentro da infraestrutura, mas só aproveitar enquanto o senhor está falando de limpeza, eu queria pontuar mais 3 tópicos aqui. Na sua gestão, as galerias da cidade elas foram limpas, né, para impedir que no inverno as ruas pudessem ser alagadas, e a gente mostrou isso. Na sua gestão, os garis receberam fardamento, né, e são valorizados. Isso é um ponto também que se une à limpeza pública, que hoje Pinheiro tem uma das melhores, se não a melhor da história, né? Com certeza, olha, os nossos garis, graças a Deus, nós temos uma parceria muito forte, inclusive a população deve muito aos nossos garis, que apresentam um ótimo trabalho, e a gestão, ela valoriza o gari. Por exemplo, hoje nossos garis, eles têm EPIs, eles têm fardamento, teve melhorias também no seu salário, né? Foi colocado ali o seu adicional de periculosidade, insalubridade, entendeu? Foi colocado no salário deles. Então, hoje o nosso gari ele recebe um pouco a mais daquilo que anteriormente ele recebia e muitas das vezes atrasado. Então, hoje nós respeitamos. A forma de respeitar o trabalhador é honrando aquilo o suor dele, honrando aquilo que ele tem de melhor, né? E a gente vai continuando dessa forma, valorizando o profissional, respeitando o profissional e dando o melhor da gente para que seja feito o melhor também na vida deles. Prefeito, a gente falando de infraestrutura, né, uma área que o senhor, a gestão, a Prefeitura Municipal de Pinheiro tem trabalhado muito fortemente. A gente não pode deixar de falar, né, da Operação Tapa Buracos, que aconteceu, ainda vem acontecendo no município, sem falar na revitalização, né, de diversas ruas, inclusive também na zona rural, né, um trabalho que está acontecendo aí fortemente. Eu queria que você explanasse um pouco para a gente sobre esse projeto, sobre essas ações aí que valorizam a cidadania, que valorizam a população, que favorece o bem-estar de todos. Claro, desde o início nós visamos muito, sempre eu enfatizo, que é o bem-estar. Então, o planejamento ele vai a um todo, né? Primeiro, como já foi enfatizado aqui na infraestrutura, nós fizemos um levantamento das necessidades principais. No inverno, nós pegamos uma gestão no início do inverno que dificultou muito as ações da infraestrutura.
E como a gente tinha que colocar as coisas para funcionar imediatamente, foi outro desafio. Por exemplo, nós tínhamos uma rede escolar que tinha que estar em pleno vapor. Ônibus, inclusive nós ampliamos a frota de ônibus, e os ônibus, alguns em questões maiores para atender a população, e as estradas não aguentaram. E também as pontes. Nós reformamos aí na faixa de 29 pontes, que, dicas de passagem, naquele momento não tinha como ser feita de concreto, porque era uma coisa imediata. Fizemos a reforma de madeira mesmo, entregamos aí, continuou a trafegabilidade, não impedindo o cidadão ir e vir, né? Entramos nessa pegada para que garantisse às nossas crianças o direito de ir e vir à sua escola, com transporte organizado. E a infraestrutura continuou fortemente. O tapa-buraco na cidade, em pleno inverno, inclusive muitos podem ver que foram feitos serviços de qualidade, com pedra, base de pedra, né, uma camada asfáltica de qualidade, inclusive o asfalto que nós produzimos é um asfalto a nível de BR, né, que é aquele DENIT, que é um de qualidade melhor, né, justamente porque nós temos uma cidade com a base mole, né. Nossa cidade é cercada de água e o nosso lençol freático ele é muito próximo, né. Isso ocasiona o quê? Que a nossa base ela fica meio falsa. Então, com a base de pedra, a gente consegue melhorar mais, né? E desde o início a gente trabalha esse tipo de qualidade e assim vamos seguindo. Operação tapa-buraco feita de qualidade. Fizemos também um mapeamento das ruas principais, que é uma coisa importante, que a nossa cidade ela foi planejada de uma forma pela nossa gestão, onde a gente vai fazer mais qualidade e mais trafegabilidade às principais ruas que ligam os bairros. Por exemplo, a rua lá do Pedro Bastos, como a gente conhece, que ela liga ali o Quiola Sarney, Dona Soares, Vila Zé Genésio. Então, ali é um elo de ligação entre vários bairros. Né, fizemos agora, inclusive, o pessoal voltou lá para concluir o serviço de limpeza também, melhorando a drenagem da nossa cidade, porque a gente trabalha no verão, se preparando já para a chegada do inverno. Então, se nós não fizermos esse trabalho de limpeza das nossas galerias, do nosso melhoramento da fluvialidade da nossa cidade, nós vamos sofrer no inverno, né? E a contribuição da população é muito importante. É bom que a gente deixe isso bem claro para que as pessoas entendam. Às vezes, porque isso aqui é dever do município, isso aqui é dever do prefeito, tudo é culpa do prefeito. Não é assim. Cada um de nós, cidadãos, nós temos os direitos, nós temos os deveres. E o dever de manter a cidade limpa, manter organizada, é também do cidadão. Prefeito, a gente vai já querer ouvir o senhor sobre estradas vicinais, mas por enquanto vamos continuar falando de asfalto, de asfaltamento de ruas. Isso me faz lembrar que o senhor realizou um sonho muito antigo e um problema crônico que não se resolvia na avenida principal da Bubalina. O senhor esteve lá, conversou com os moradores, né, reforçou o compromisso e fez aquele trabalho. Qual a alegria, prefeito, de poder ter realizado o sonho dos moradores, não só da Bubalina, mas de povoados que precisam dessa via? Além da Bubalina foi bem peculiar, né? Quando a gente começou, ainda tinha aquele resquício do inverno, do final do inverno. A gente fez com muito trabalho, mas também dedicação e fazendo melhor. Eu lembro que eu tive lá logo no início, onde eram várias crateras, a drenagem era complicada, e a gente chegou. A população até pensou que a gente ia fazer um tapa-buraco. A gente chegou logo com tudo, arrancou o asfalto velho, colocou uma base de concreto, colocou uma base de pedra também, fizemos ali a drenagem, chegamos o asfaltamento até no residencial Bom Viver, para que possa o nosso povo do Bom Viver ter também acesso à qualidade das ruas. E também continuamos um projeto. Nós temos um projeto lá para esta região, que a região da Bubalina vai crescer muito aos últimos tempos. O que faltava, ao meu ponto de vista, e também foi um planejamento que nós fizemos? Nós tínhamos apenas uma avenida, que era essa avenida aí da Bubalina, que ali chegando próximo ali do Fomento, ela vai fechando. Isso aí dificultava, né,
o fluxo. O que nós fizemos? Fizemos um planejamento agora de desafogar essa área. Então, nós vamos ter uma avenida que vai passar ali pelo... como é o nome? Ali por trás da Vila Zé Arlindo. Esqueci o nomezinho. Atrás da Vila Nova vai passar essa avenida, prefeito? Ela vai entrar bem ali na Vila Zé Arlindo, passando pela... Tem um monte de coqueira lá que tem festa direto lá, esqueci o nome. Ah, sim. Não, é lá na... Deixa eu lembrar aqui, rapaz. Vamos lembrar aqui, Palhoça. Palhoça, é isso mesmo, vai passando... Nós vamos fazer uma avenida que vai entrar aqui no canto da Praça São José, passando pela Vila Zé Arlindo, passando pela Palhoça e ligando lá o Residencial Bom Viver. Então é outra avenida que vai ser para melhorar a trafegabilidade dessa região. Outra que vai sair também em frente ao Residencial Bom Viver, que vai passar pelo Residencial Mariana, sair aqui no Motel Beija-Flor, próximo do Motel Beija-Flor, que inclusive já iniciou, já foi feito o asfaltamento, digamos que de 50% desta avenida, já nesse planejamento. Então, são ações que o governo traz já visando o futuro. Hoje, Daniel, Denise, a gente trabalha um planejamento futuro da nossa cidade. Nós não estamos visando só o hoje, nós estamos visando o amanhã, nós estamos já planejando uma cidade melhorada, né? Eu creio que ao longo desses anos anteriores, nossos gestores passados, eles pensavam só em obra eleitoreira. Quando chegava ali próximo da eleição, jogava ali um asfalto em cima da terra e dizia que estava avançando. Nós não, nós pensamos no futuro, a gente pensa no hoje, pensando já no amanhã, que seja entregue uma coisa de qualidade e a gente possa ter melhores condições no futuro para nossas crianças, nossa juventude. Já, Denise, questiona o senhor sobre estradas vicinais, que eu estou curioso para lhe ouvir, mas eu também tenho mais 2 pontos aqui. O senhor deu vida para várias ruas no bairro de Pacas, que há anos não recebia uma pá de asfalto. O senhor deu vida para a Rua do Binoca, que hoje está um tapete, e também a Rua do Bate-Papo. São referências, prefeito, que era um problema que nenhuma outra gestão conseguiu resolver. E o senhor, logo no seu primeiro ano de mandato, já deu aí uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, né? Claro, só relembrando aqui, agradecer ao nosso governador Carlos Brandão, que nos agraciou com 25 quilômetros de asfalto, onde está nos abençoando em colocar em várias ruas. Como é que funciona a ajuda do governo do estado? O governo chega e disse assim: ó, André, tu tem 25 quilômetros. Na verdade, esses 25 quilômetros foi um acúmulo, porque primeiro ele me deu 5 quilômetros, depois ele me deu 10, e na última vez que ele teve aqui ele me deu mais 10. Então eu disse ao governador, já está acumulando, né? Até agora não foi colocado, então acumula 25. Pois é, enfim. Então, partindo disso, o que ele me disse? André, a gente tem muita demanda, nossas empresas empreiteiras estão todas atarefadas, inclusive na MA 014, e eu estou impossibilitado de colocar esse asfalto logo. Ele disse, pois não seja esse problema, vamos fazer uma parceria. Eu entro com uma parte e você entra com a outra parte. Nós ajudamos na drenagem, nós ajudamos na terraplenagem, nós ajudamos com o nosso povo dando apoio, e a empresa vem com a massa asfáltica e a aplicação. E as ruas a gente escolhe. Então essas ruas que estão escolhidas, sendo implantado o asfalto, não foi à toa, foi uma escolha da gestão, um planejamento do município, da prefeitura, onde seria mais viável a ser colocado neste momento. Só lembrando que as outras ruas que não foram agraciadas vão estar no segundo plano. Porém, a nossa visão hoje como gestão é desafogar as principais avenidas e as principais ruas que dão acesso a vários bairros, né? Esse foi um exemplo que eu dou aqui bem clássico da rua da entrada aqui da Vila Filuca. Você pode observar que ela liga Vila Filuca, Residencial Coqueiro e Enseada, né? E várias outras adjacências ali que tem. Então é uma rua principal que dá melhorias, inclusive a nossa linha de ônibus vai percorrer essa região. Foi um projeto meu de governo, de campanha, e vai ser cumprido, assim como todos esses que foram prometidos. Então nada é feito por acaso, não é porque eu gosto mais desta rua, porque eu gosto mais daquela, não. Foi feito diante de um planejamento
que vai ser contemplado em breve várias outras ruas. Eu vou dar um exemplo aqui, a Rua do Sítio Bar vai ser uma delas, né? Tivemos um empecilho lá por conta de uma ponte mal feita, que foi feita na gestão passada, que inclusive vamos fazer reparos significativos, né? Pode ser que até haja uma demolição daquela estrutura e feita uma de concreto nova, organizada. Não sei se vai dar tempo ainda, se São Pedro vai contribuir até dar esse tempo da gente fazer. Mas o nosso planejamento continua, né? Trazendo melhor, inclusive já até cobrei algumas outras vezes a nossa avenida de Pinheiro Pacas, que está dentro de um outro cronograma do governo, né? Inclusive é uma das coisas que eu venho ali diuturnamente cobrando. Teve a parte do projeto que foi remodelado, porque a gente tem que já fazer um serviço, já pensando no futuro, em um alargamento das vias. Tem algumas indenizações de casas no seu entorno, que isso dificultou, mas enfim, a gente vai continuando, conversando com as pessoas, buscando e mostrando que Pinheiro não pode ficar preso a esse marasmo. Pinheiro tem que evoluir, e essa evolução começa pela nossa infraestrutura. Dando uma pausa agora nessas obras que acontecem aqui na sede, eu queria passar para obras, serviços que acontecem na zona rural, porque o seu olhar também é voltado para essas pessoas, para as comunidades, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, desses povoados que já foram beneficiados e certamente aqueles que ainda serão. Bom, quando eu falo da minha zona rural, eu falo com brilho nos olhos, né, porque foi um povo que esteve comigo, que abraçou a causa do nosso governo e, claro, jamais a gente vai abandonar. Então nós fizemos uma força-tarefa, nós chegamos a ter 5 equipes de terraplanagem, porque a nossa cidade, ela é assim, no curto espaço de tempo que nós temos do verão, e inclusive nós pegamos uma cidade totalmente defasada, era humanamente impossível fazer tudo em um curto espaço de tempo. São quase 400 quilômetros de estradas vicinais, fora outras que precisam ser desbravadas, né? E, diga-se passagem, todas elas precisando de reparos. Mas mesmo assim a gente vestiu a camisa, né? Honrando a nossa zona rural, né? E fomos para cima, colocando pontes, organizando as pontes, colocando sistema de drenagem, colocando as coisas no lugar. Fizemos uma força-tarefa na região do Gama, que, diga-se de passagem, é uma região muito ampla, muito extensa, né? Mas, graças a Deus, a gente entregou a tempo hábil à população serviço de qualidade. Fizemos outra força-tarefa na região do Pirinã, que é outra região extensa também, diga-se de passagem, com muitos problemas anteriores que a gente está resolvendo ao longo do nosso mandato. Aqui na região do Campo Novo estamos concluindo também, entregando, fazendo a estrada do Mais Perto, que era uma estrada que a população vinha cobrando há anos e anos, e hoje a gente teve a honra de entregar nossos irmãos lá do Mais Perto uma estrada de qualidade que vai ser entregue em breve a todos eles, né? E assim a gente vai continuando, naquele momento que a gente não pôde fazer de início, por exemplo, na região do Paraíso, nós vamos voltar agora para entregar outro serviço lá, porque nós fizemos um paliativo no começo, porque estava muito complicado, mas a gente já está organizando para que volte novamente lá antes das chuvas torrenciais, já entregar um serviço de qualidade. Assim como vários outros momentos, por exemplo, a região do Coco também foi uma região que foi primeiro, a gente fez o paliativo, vamos voltar para dar aquela reorganizada, que inclusive já foi colocado em pauta na nossa infraestrutura, que a drenagem é um dos pontos principais. Infelizmente, naquele momento, nós não tínhamos recurso suficiente para que nós comprássemos total material, mas graças a Deus a gente conseguiu alguns recursos, por exemplo, com a nossa senadora Ana Paula, que nos doou aí, está aguardando esse recurso cair na conta, que é de 2 milhões e pouco para estradas vicinais, que vai nos ajudar nesse sistema de drenagem. E o que é que isso ocorre? Quando nós colocarmos esse sistema de drenagem, que é as tubulações corretas no momento certo, nós vamos passar o inverno tranquilamente, a nossa zona rural vai ter um conforto maior e qualidade melhor nas suas idas e vindas à cidade. Enfim, também melhorando a parte também dos alunos que vão para a escola com mais conforto, o cidadão dono do veículo também ter mais conforto, enfim.
dessa forma a gente vai organizando. E falando ainda um pouco da zona rural, vamos falar aqui da estrada que liga a Vitória dos Bragas, que era uma estrada carroçal, digamos assim, que não tinha melhoramento há anos. Fizemos uma avenida. Hoje nós não temos mais estrada da Vitória, nós temos a Avenida da Vitória dos Bragas, que eu já deixo aqui de primeira mão que em breve nós vamos fazer aí uma seleção de nomes da região que possa ser escolhido para colocar o nome dessa avenida. Após o asfaltamento, estamos concluindo agora a drenagem, diga-se de passagem, está sendo a nossa segunda ponte de concreto no nosso governo, em menos de 12 meses, menos de um ano, vai ser feita 2 pontes de concreto. Essa da Estrada da Vitória, que diga-se de passagem é uma ponte extensa, de largura até mais expressiva do que as normais, porque se trata de uma avenida e claro que a gente não vai entregar um serviço mal feito, né, Daniel? Nós vamos entregar um serviço de qualidade. E a segunda ponte que nós estamos construindo ali no Ribeirão de Baixo, entre o Ribeirão do Sítio, né? Que é uma outra região que vai levar asfalto em breve, região do Ribeirão do Sítio. Tá? E essa programação nossa vai seguindo, trazendo melhores condições à nossa população, não só da sede, mas da zona rural, que nós temos um carinho imenso. Prefeito, agora o que chama atenção é que em povoados como Urucuzal, no Gama, por exemplo, a gente foi lá pessoalmente conferir o trabalho e ouviu relatos de que há 10 anos uma máquina não entrava na povoação para fazer qualquer serviço, além de ruas que nunca receberam pissarra desde a existência. O senhor fez isso lá no Urucuzal, os moradores estão extremamente felizes, assim como no povoado mais perto, que ninguém nunca tinha feito a estrada. Então, a sua gestão ela começa deixando marcas impactantes na vida dos moradores, né, prefeito? Claro, Daniel, a esperança do povo pinheirense foi em uma transformação. Justamente esse sentimento foi aflorado em André da Halpinete, que colocou o seu nome à disposição e o povo abraçou. E jamais a gente vai abandonar o nosso cidadão pinheirense, independente que ele seja da zona rural ou da zona urbana, ou da sede, do centro, ou das regiões mais distantes. Todos eles vão ser tratados por igual. Os benefícios têm que chegar a todos os lugares. E esse momento que nós estamos na governança, é justamente isso que nós deixamos transparecer para as pessoas. Se a gente leva o benefício à região do Gama, a gente não pode selecionar ruas e estradas, nós temos que fazer ao todo. Nós fizemos também a estrada da Jussara. Não sei se você conhece esse povoado, mas é um povoado um pouco mais distante, que, diga-se de passagem, tem poucos moradores. E com isso, as gestões anteriores olhavam com um certo desprezo. Mas a gente não, a gente vai e leva, pode ter uma casa, mas a gente vai e leva as condições melhores para esta residência. Porque com certeza ali tem um ser humano, tem uma pessoa que precisa e com certeza vai ser agraciado pela gestão. Assim fizemos em Urucuzal, que é uma região grande, não só as avenidas principais, as estradas principais, mas também as ruas do povoado, e em breve vamos fazer também a estrada que liga a Comporta, que, diga-se de passagem, é uma estrada que é muito usada pelas comunidades para pescar, para o ponto turístico, digamos assim, da Comporta. E, se Deus quiser, vamos fazer esse movimento lá em breve. E só lembrando aqui, pessoal, foi assinado uma ordem de serviço da barragem do Gama, né? Os serviços, deixando aqui bem claro para a população que aí não parou, a gente continua. Não fizemos ainda o início da terraplenagem da barragem, porque nós precisamos deixar tudo ok, o projeto, impactos ambientais, por exemplo. Porque quando você vai fazer uma barragem, Daniel, você tem que primeiro fazer os estudos de impacto ambiental para que essas inundações devido à barragem não afetem moradores, não afetem residências, não afetem propriedades, não mude o ecossistema de forma gradativa, que vai dar impactos ambientais. Então, devido a essas pequenas coisas, a barragem ainda não começou a terraplenagem. Mas estamos em fase final de conclusão do projeto e em breve, se Deus quiser, vamos dar início. Ainda dentro do setor de infraestrutura, prefeito, a gente vale destacar a questão das trocas de lâmpadas de LED
as antigas, na verdade, por lâmpadas de LED. Um serviço que começou na avenida principal e tende a se estender aos bairros. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse serviço tão importante. A gente agora vê uma cidade mais iluminada, mais bonita, mais organizada. Bom, Denise, é uma coisa assim, importante falar sobre iluminação, porque a iluminação ela traz também o sentimento e também a garantia de uma segurança melhor, né? E quando a gente leva o benefício da rua no asfalto, no tapa-buraco, na limpeza, a gente também prioriza a parte de iluminação. Diga-se de passagem, colocando uma iluminação de qualidade, de LED, certificada. Essa foi uma exigência que a gente fez para a empresa que presta serviço da iluminação pública, para que prestassem um serviço de qualidade. Antes, a população não sabia nem onde era o escritório do setor da iluminação. Era um negócio meio escondido, com o nome da empresa, não tinha nada de logomarca da gestão. Hoje nós temos um ambiente ali que fica próximo da Praça dos Morais, com característica da gestão, com a iluminação lá, o atendimento lá durante o dia, para que receba as demandas não só pelo telefone, mas também presencial, né? E isso a gente vai dando melhores condições e oferecendo um serviço de qualidade à população. Isso é muito importante relembrar como a gente recebeu a iluminação, como era tratada a iluminação e como hoje nós colocamos à disposição e oferecendo um serviço de qualidade à nossa população. E em breve Pinheiro vai estar toda iluminada com as lâmpadas de qualidade. Prefeito, vamos já mudar para o setor da saúde. Estou aqui ansioso para a gente falar de saúde. Só para fechar aqui a pauta da infraestrutura. Pinheiro vai ganhar a Praça da Cultura, o senhor já anunciou, e também um novo portal de entrada da cidade. Eu queria que o senhor pudesse falar tanto da importância do portal da cidade quanto da Praça da Cultura. Bom, Daniel, essa parte da Praça da Cultura e também do portal da cidade, é muito importante enfatizar que faz parte de uma apresentação da nossa cidade. Eu sempre visei ali a questão de apresentação. Nossos visitantes chegam... Antes a gente tinha vergonha, né? Eu, particularmente, sempre quando chegava ali, adentrava a cidade, tinha aquele impacto negativo, né? De presença e tudo. Nós fizemos um trabalho fortemente de tirar aquele portal antigo que estava deixando ali a desejar. Fizemos uma limpeza, puxamos a avenida principal, que inclusive o governo do estado nos agraciou com a implantação do asfalto, mas toda a terraplenagem ali feita, naquele movimento foi feita pela gente, pelo município, e assim a gente foi melhorando a imagem. E agora, trabalhando os 3 portais, diga-se de passagem, são 3 portais. Um principal aqui na Ponte José Sarney, que vai ser um dos maiores, porque o portal da entrada da cidade aqui da Ponte José Sarney não é apenas um portal. Ele vai ter uma orla do Rio Pericumã, no caso do lado. Ele vai ter a Praça Cultural, que é essa praça que foi colocada, que vai ser no lugar da rodoviária nova, que ficou velha, que eu sempre enfatizo, né, que está sendo retirado, toda aquela parte de ferro velho, demolido, que inclusive já estava sendo um problema social ali, que estava sendo frequentado por pessoas ali dormindo ali de qualquer jeito, né? Então a gente fez esse desmanche lá, tirou tudo. Em breve vamos fazer a pavimentação do local e deixar já no ponto de executar o serviço da praça. Vamos atrás também do recurso para que seja colocada em breve essa obra em todo vigor, com licitação e tudo. Só lembrando aqui que o serviço aqui dos portais já foi licitado, em breve também vamos dar continuidade, que teve aquela parada devido à terraplenagem, porque a terraplenagem a gente fez com recurso próprio, né, com horas máquinas e tudo. Já a parte do portal, ele já é uma parte mais extensa, então a gente fez a licitação, a empresa vai se manifestar em breve, e já dar início a essa obra, que, se Deus quiser, vai ser uma das obras mais bonitas da nossa Pinheiro, trazendo o orgulho do pinheirense à tona, trazendo ali, digamos assim, aquela coisa gostosa que o pinheirense tem de ter da sua cidade. Eu sou de Pinheiro, olha a minha cidade e tal. E eu tenho um planejamento ali também, junto à Praça Cultural, de fazer uma estátua de uma princesa ali, bonita, de uns 40 metros de altura,
para que a nossa cidade seja apresentada de fato, na entrada da nossa cidade já como uma princesa. Olha só que coisa bonita, né? A princesa da Baixada. A princesa da Baixada, de fato. Pois é, agora vamos falar de saúde. Falamos muito bem de infraestrutura. Prefeito, a saúde foi um dos setores que a gente observa que o senhor mais encontrou desafios, mas uma das áreas também que o senhor mais trabalhou. Isso me faz lembrar que o senhor tomou posse na Câmara meia-noite do dia 1º de janeiro de 2025, o senhor foi caminhando para a Praça Sarney e de lá foi direto para o Hospital Antenor Abreu. O que o senhor fez logo de início, logo nas primeiras horas de janeiro de 2025, na saúde de Pinheiro? Primeiro ponto que nós visamos na saúde foi trazer o serviço já para oferecer para a nossa população. Por exemplo, medicamentos, colocando ali os insumos necessários, porque saúde é prioridade em qualquer lugar, né? E esse primeiro momento de gestão que nós pegamos foi uma estrutura que, ao meu ver, era uma estrutura que nós temos que não tinha condições mínimas para um atendimento de qualidade à nossa cidade, mas nós ali com aquilo que nós tínhamos, colocamos para funcionar. E ao longo do nosso governo a gente está trabalhando nas estruturas da saúde para que possa oferecer um serviço de qualidade à nossa população. Nós já temos ali a reforma de 20 e poucas UBS, né, que foi uma ação que nós fizemos, porque eu sempre digo que a saúde básica ela é uma das prioridades do governo, porque ela evita o caos na saúde mais elevada. Então, se nós trabalharmos aqui a saúde primária, com certeza a gente vai ter melhores condições na saúde já mais complexa, né? Então, dessa forma a gente vai trabalhando. Colocamos ali de início abastecimento, colocamos também de início os profissionais, fizemos a abertura do Centro de Imagem Marlu Ribeiro. Por quê? Porque o Centro de Imagem ele é uma parte importante do diagnóstico de exames e colocamos também não só no Centro de Imagem, mas também no SEMPRE, que foi aberto com equipamentos de exames, novos especialistas e, diga-se de passagem, também está passando por uma reforma ampliada do SEMPRE para que seja oferecido melhores condições de serviço para a nossa população. Isso tudo na saúde. Ambulância, prefeito, né? Fizemos também a aquisição de várias ambulâncias, inclusive ganhamos uma do estado que opera. Hoje nosso SAMU, que está sendo reformado também, conta com 3 ambulâncias exclusivas do SAMU, fora as outras que nós temos que prestar serviço à nossa saúde a um todo. Pois é, continuando com o nosso prefeito, Denise, a saúde não para, tem muitas ações, né? Não para. Inclusive, agora a gente queria falar do materno-infantil, um hospital aí que está recebendo um centro de parto normal. Além disso, uma revitalização na estrutura, né? Novos equipamentos. Como é que está em relação a isso? Como é que é esse planejamento da gestão Reconstruir e Avançar? Eu sempre enfatizo que em qualquer posição que você esteja, principalmente na área administrativa, você tem que ter um planejamento, né? E esse planejamento nós fizemos na saúde, assim como na saúde, infraestrutura e vários outros quesitos do nosso município. Qual foi o nosso planejamento na saúde? Primeiro, nós temos 2 hospitais. O materno-infantil, que, diga-se de passagem, é um dos mais importantes porque presta serviço não só para Pinheiro, mas para toda a Baixada, e é um hospital que trabalha a sensibilidade das mamães naquele momento único da sua vida, nos seus bebês, que precisam ter um atendimento de qualidade. E a gente teve essa dificuldade no início da estrutura, né? Sem condições necessárias para que funcionasse. Mas nós não medimos esforços, né? Ganhamos aí o Centro de Parto Normal, que inclusive foi uma das obras que vai ser impactante na nossa gestão e na nossa região. Fizemos também o planejamento já da aquisição de um novo hospital. Nós levamos aí há um tempo já para concluir o projeto. Então esse planejamento ele sai Hospital Municipal novo, que nós estamos aí, se Deus quiser, vamos ter a conclusão desse recurso que vai ser destinado pelo Ministério da Saúde à nossa cidade, e o orçamento ele chega em torno de 25 a 30 milhões para essa construção. Tive aí um certo
uma certa dificuldade, porque o terreno que a gente almejava para essa obra, ele já tinha uma certa ocupação, porque o gestor anterior fez uma doação de uma pequena área que comprometia o projeto para outra instituição, mas a gente foi lá, conversou, buscou e graças a Deus fizemos a doação de uma outra área fora desta área e aí o projeto foi liberado, né? E graças a Deus está em pleno vapor. Hoje nós temos aí praticamente 80% já de garantia da conclusão desse projeto e também do recurso que pode vir para Pinheiro, a construção desse novo hospital municipal. Então, se você observar, Denise, nós temos uma série de ações voltada para a nossa saúde que vai dar um novo rumo. Nós temos a reforma do SEMP, que em breve vai mudar o nome, porque a gente vai também ampliar as especialidades, os serviços, vamos mudar algumas situações lá. Então, em breve ele vai ser chamado USE, Unidade de Saúde Especializada, né, do nosso Pinheiro. Nós temos também a reforma total de todas as UBS do município, que vai dar também um outro rumo à nossa saúde básica. Os nossos agentes comunitários receberam tablets para que também possa oferecer um serviço de qualidade e possa ter também os informativos em tempo real para o Ministério da Saúde. Nós temos também a reforma e ampliação e também a construção do materno-infantil, né, do centro de parto normal. Então já é uma outra parte. Nós temos também a ampliação e reforma do SAMU, né? Com ampliação, hoje nós temos a garagem lá com capacidade para 3 ambulâncias, 3 atendimentos. Nós vamos ampliar para 6. Inclusive já pedi ao Ministério da Saúde a revitalização do transporte, no caso, a troca das ambulâncias do SAMU para que uma nova frota seja colocada no SAMU, assim ampliando a nossa capacidade, porque hoje nós somos um centro, e hoje nós somos centro regulatório de toda a região. Então, o SAMU de Pinheiro, ele vai regular o de Santa Helena, regular o de Turilândia, regular o de Palmeirândia, regular de todas as cidades circunvizinhas. Então, a responsabilidade aumentou. E com certeza também a gente vai oferecer um serviço mais amplo e deixar a nossa sociedade, não só de Pinheiro, mas de toda a Baixada, com um serviço de qualidade, né? Esse é o nosso planejamento para a saúde. Se Deus quiser, também o nosso laboratório central vai ser reaberto. Estamos aí buscando recursos, buscando meios para que esse serviço seja concluído. E assim vamos trazendo essa qualidade melhor para a nossa saúde, principalmente na saúde básica e a um todo. Só para a gente sair da saúde, se mandar para a educação também, que evoluiu muito neste ano, prefeito, só para voltar um pouquinho, o senhor já entregou a UBS de Paraíso, o senhor já entregou a UBS de Cuba, Ponta de Santana já foi revitalizada, dentre tantas outras, fora as que estão sendo revitalizadas agora. Só para fazer essa menção, né, prefeito? Com certeza. Nós não paramos, Daniel. Todo tempo é trabalhando incansavelmente, né? Eu sempre digo que é até difícil a mídia acompanhar o nosso trabalho, porque é tanta obra, muita ação. É muita ação. Mas graças a Deus a gente vai fazendo o que está ao nosso alcance e fazendo com gosto, fazendo de coração, entregando à população. Fizemos a entrega da UBS lá do Paraíso, que inclusive hoje conta com uma ambulância para que preste serviço para aquela população, aquele povoado, que é um povoado que tem um carinho enorme, né? Não só o povoado, mas a região, que hoje oferece um serviço melhor, de qualidade à sociedade. Vamos agora para um setor que é muito importante, vamos falar de educação. Pinheiro tem 134 escolas ativas e a gente vai começar falando dessas escolas. Quando o senhor assumiu a Prefeitura de Pinheiro, o senhor começou a visitá-las. Como é que o senhor viu essas escolas nas primeiras visitas? Como é que elas estavam, prefeito? Olha, eu estava triste. Na verdade, quando houve o resultado da eleição, que a população nos deu esse mandato, logo de imediato a gente começou a visitar a estrutura da educação. Visitamos algumas escolas, visitamos alguns polos
E, diga-se passagem, era triste. Eu vou dar um exemplo aqui da escola Pedro Lobato. A escola Pedro Lobato estava caindo o teto. Complicadíssimo para começar as aulas. Então nós fizemos ali uma força-tarefa. Reformamos 134 escolas em praticamente 2 meses. Porque eu não queria que se estendesse muito, porque poderia complicar o nosso ano letivo e eu queria começar as aulas logo. Mas 100% das escolas estavam em condições precárias para o começo das aulas. Então a gente fez essa força-tarefa, colocamos ali a empresa em campo, fizemos a reforma imediata das escolas. E diga-se passagem, Daniel, não era apenas as escolas, as estradas também estavam horríveis, né? Pontes quebradas, enfim, eu sempre enfatizo que eu lembro muito do caminho da escola, né? Então não adianta você colocar ônibus, não adianta você ter uma escola aqui num determinado local e você não ter como chegar nela, né? Então esse planejamento partiu disso. Fizemos ali a colocação do novo transporte escolar, fizemos a reforma das escolas e em tempo hábil começamos as aulas. Que diga-se passagem, eu tenho um carinho enorme pelas crianças e sou abraçado onde eu chego e eu jamais vou deixar elas, digamos assim, desamparadas. O meu compromisso é com o futuro, meu compromisso é com o povo e a gente vai fazer o melhor. Fizemos um planejamento da educação neste ano que está findando. Graças a Deus tivemos êxito, nós já tivemos um avanço significativo na nossa educação. Agora, recentemente, tivemos um projeto que foi elaborado desde o início, que hoje nós colhemos os frutos, que é o Banco do Saber. Um projeto esse que enfatiza bastante, melhora muito o aprendizado das crianças junto à situação financeira, a valorização do seu capital. Um projeto que foi recente para a Câmara, criado, ideia minha com o do secretário Zé Arlindo, que foi a educação financeira dentro das escolas e empreendedorismo. Se Deus quiser, agora vai para a grade escolar. Então são coisas que a gente vai planejando que vai melhorar significativamente a nossa educação todo. Esse é o planejamento que nós temos, porque assim, eu sempre digo que não adianta só trabalhar a estrutura, não adianta eu ter uma escola bonita, totalmente climatizada e eu não ter aquele apego, aquela coisa de garra, que oferecer de fato ali a educação para as crianças, né? E esses planejamentos que a educação faz, junto com a parte pedagógica, a parte também administrativa, que, diga-se passagem, está bem unidas em relação a isso, para oferecer o melhor para as pessoas. Eu sempre digo também, Daniel, que nós temos uma situação cultural na nossa cidade que atrapalha um pouco, que é a questão politicagem. E eu sempre deixo claro aos nossos colaboradores: gente, vamos fazer o nosso trabalho. Se você é professor, dê o melhor de si para oferecer a melhor educação. Se você é um administrativo, administre bem. Se você é um atendente de um posto de saúde, pois ofereça o melhor que você pode, atenda bem, porque é o seu trabalho. Independente se chegar um que esteve comigo na campanha ou não esteve, é a mesma pessoa, é um cidadão que precisa, né? Então, após a eleição, desmonta o palanque e a governança é para todos. Então, hoje a gente não tem essa coisa enfática de dizer assim: você esteve do meu lado, eu vou te oferecer o melhor. Se você não esteve do meu lado, eu vou te abandonar. Não, a gente não tem essa distinção, e principalmente nas escolas é o que eu sempre peço, porque a nossa sociedade ela precisa melhorar ao todo e a gente precisa, digamos assim, oferecer um serviço de qualidade para que as nossas crianças no futuro elas estejam bem mais fora dessas questões de violência. E como a gente pode tirar isso? É oferecendo um serviço de qualidade, oferecendo uma educação de qualidade. E esse empenho, como é que é? Ele é só do prefeito? Ele é só do secretário? Não, ele é um conjunto. Ele vai desde do porteiro, do vigilante, ele vai também do professor, ele vai da parte pedagógica, ele vai também da parte do supervisor, ele vai
toda uma cadeia de pessoas onde ali é um grupo que faz acontecer, né? Então, essa união, ela melhora muito. E é isso que a gente prega, a gente busca, que todos nós, pinheirenses, nos unirmos para que possamos oferecer o melhor às pessoas. O nosso próximo tópico, você já até mencionou anteriormente, que é sobre a questão da maior frota escolar, né? Um ponto muito importante na educação. Você mesmo falou, né? Teve essa reforma nas 134 escolas, mas só isso não adianta. Então, é preciso ir além, e você trouxe também a maior frota de ônibus, e eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso. Denise, foi um dos desafios que nós tivemos também no início, né? Porque a nossa rede escolar, ela é muito extensa, né? Inclusive, vamos fazer até um planejamento para que possa ela ter mais digamos assim, ficar mais compacta e mais fácil de lidar, né? E esse do transporte foi um desafio gigante. Por quê? Nós colocamos aí mais de 80 ônibus para que possa suprir a necessidade escolar. E com essa quantidade houve alguns problemas, por exemplo, como estradas que não aguentavam aquela estrutura, tinha ônibus, por exemplo, que era muito grande, que tinha dificuldade de acesso, inclusive isso está sendo resolvido. Então foram um dos desafios e vários outros desafios que nós tivemos, mas foram superados, e agora, neste ano, eu digo que o ano de 2026 vai ser um ano bem mais, digamos assim, mais fácil de trabalhar, porque a gente já planejou em 2025, e o ano de 2026 vai ser um ano de execução. Então nós já temos tudo já planejado, a parte de transporte organizada, a estrada nós conseguimos fazer um serviço mais de qualidade agora no verão, já aguardando o inverno, então vamos ter menos problemas. As escolas, inclusive vou deixar aqui que vai passar novamente por reparos, né? Agora fechando o dezembro, em janeiro a gente já faz uma outra força-tarefa em questão de ar-condicionado, troca de piso, torneiras, enfim, esses reparos que são feitos nas escolas para que não afete o ano letivo. Eu não quero parar uma escola em pleno funcionamento. Eu não quero que nós tenhamos ali essa deficiência de reforma ou de reparos no momento que tiver em pleno vapor. Então a gente vai aproveitar esse momento de parada da nossa educação para que possamos fazer esses reparos, e no início das aulas, que inclusive vai ser em fevereiro, se Deus quiser, já um pouco mais antecipada dos anos seguintes, para que a gente possa garantir os 200 dias letivos da nossa educação, respeitando as férias do professor, respeitando as férias dos alunos, respeitando o prazo, tudo dentro da organização da educação e oferecendo melhor qualidade. Prefeito, uma outra marca na educação, na sua gestão, foi a qualidade da merenda escolar servida para os estudantes, tanto da sede quanto da zona rural, sem distinção. Como foi possível servir essa merenda, inclusive com acompanhamento nutricional, prefeito? Tudo isso, Daniel, parte de um planejamento efetivo, né? Com acompanhamento nutricional, inclusive vou frisar aqui que esse ano de 2026 vamos fazer pesquisa nas escolas. Quem vai nos dizer qual a merenda a ser oferecida é o próprio aluno. Dentro do acompanhamento nutricional, acompanhamento de profissionais, mas a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? Apesar da gente ter colocado muita merenda, muita qualidade, mas em alguns pontos ainda tem aquela rejeição das crianças em relação ao tipo de merenda. Não é porque a gente deixou de colocar, mas é porque não está no gosto peculiar da criança. Então isso é uma das partes também que a gente vai trabalhar, porque uma criança, ela sendo bem alimentada, ela sendo bem atendida, porque a criança, o aluno, ele é o nosso cliente, né? Nós, como gestores, a gente tem que entender isso, que o aluno é o nosso cliente. Então, é claro que a gente tem que oferecer o melhor para o nosso cliente. Então, a gente vai fazer essa pesquisa junto à classe escolar, junto também aos professores, aos nutricionistas da educação, que
que a gente possa oferecer esse serviço ainda mais com qualidade. Mas em 2025 foi bem interessante, a gente conseguiu atender com bastante qualidade, bastante eficiência, não faltou merenda em nenhum ponto, graças a Deus, graças ao planejamento que fizemos efetivo e assim conseguimos atender. A gente também não pode deixar de pontuar a questão do retorno do GEPS, que, salvo engano, eu acho que quase há uma década que não estava em funcionamento, estava paralisado aqui no município de Pinheiro, e eu queria saber o impacto dele, né, na comunidade escolar, de forma geral, que teve esse retorno. Bom, o GEPS, eu fui aluno da rede pública durante todo meu tempo de estudo, né? E eu tenho um carinho enorme pelo GEPS. Quando a gente planejou aí as ações do governo, foi uma das primeiras coisas que eu pedi que retornasse, porque era uma coisa assim que estava dentro de mim, que eu sabia que era uma coisa boa, que passou pela minha vida, e eu queria que isso retornasse à nossa classe escolar, principalmente à nossa juventude da nossa cidade, e tivesse esse afago, né, de competição, aquela coisa assim gostosa, né? E o nosso GEPS foi um sucesso, assim como todos os projetos que fizemos, com êxito. E durante nossos anos de gestão, a gente vai manter, e cada dia, cada temporada vai ser melhor do que a outra. Prefeito, o senhor estimulou que os alunos pudessem estar se esforçando cada vez mais nas suas atividades escolares quando o senhor lançou o Participação Premiada SAEB 2025. O senhor fez o que ninguém ainda tinha feito na educação de Pinheiro, premiando os pais com 2 motos, alunos com 2 iPhone 17 e um notebook. Isso se torna um marco na sua gestão, logo no primeiro ano. E por que o senhor fez essa premiação, prefeito? Bom, isso foi uma ideia que surgiu durante as nossas reuniões, que a gente sempre faz da educação, que surgiu essa dificuldade, né? Durante a prova do SAEB, que é uma prova interessante, muito importante para o município, e a gente teve esse planejamento, eu com o secretário, o subsecretário e outras pessoas que fazem ali o planejamento da educação, para que nós pudéssemos ter ali aquele desejo do aluno e também do pai, que é uma parte importante que garante a presença do aluno na escola, para que a gente pudesse dar esse pequeno incentivo, né? E assim foi feito, graças a Deus, um sucesso. E fico muito feliz porque assim, não só apenas o resultado, mas a gente busca e vê que a sociedade ela se incorpora no resultado, ela se incorpora ali no desejo de fazer o melhor. Então a gente tendo esses pequenos digamos, incentivo, isso é importantíssimo, não só, inclusive, a partir desse projeto, já nos ajudou em outros, né, buscando ali outros resultados que vão ser colocados em breve. E aqui eu já deixo que a nossa educação ela vai ter um projeto gigantesco em breve, um projeto esse nunca feito no Brasil, né, que ao meu conhecimento, que nós vamos ter aqui na educação de Pinheiro. Um projeto que foi idealizado por mim, pelo Altemar e por outras pessoas, que nós estávamos discutindo algumas coisas e nesse pequeno espaço a gente teve uma visão de uma escola. Eu vou deixar aqui um pouco sobre esse projeto, eu não quero falar total para que não... Mas é um projeto tipo uma universidade municipal. Por que a universidade? Porque vai ter um universo de coisas, universo de aprendizado, universo de cursos, universo de coisas que a criança ou adolescente vai estar tendo a oportunidade de conhecer, de fazer, de estar ali incorporado àquela questão, e com certeza vai dar bons resultados e uma formação de bons cidadãos. Esse projeto, se Deus quiser, no ano que vem, nós vamos estar apresentando para a sociedade e ele vai ser o marco da nossa gestão. A gestão Reconstruir e Avançar trouxe incentivo não somente para alunos, pais, mas também para professores, educadores, e eu falo isso quando você, a Prefeitura Municipal de Pinheiro, trouxe aqui para o município a formação para professores, mestrado, graduação.
né? Como é que foi esse projeto? Como é que foi trazer para o município essa forma de incentivar ainda mais, de ampliar ainda mais a educação? Bom, Denise, essa questão de formação continuada dos profissionais, eu, como empresário, né, que tive ali essa experiência como empresário individual e como empresário do ramo de internet, de outras questões, nas nossas empresas a gente sempre fazia as formações dos profissionais. Por exemplo, a gente tinha pessoas que chegavam na nossa empresa que apenas queriam uma oportunidade. E a nossa primeira pergunta era: o que você sabe fazer? Não sei fazer nada, eu quero uma oportunidade porque eu quero aprender. Então essa pessoa era dada a oportunidade, a gente pagava para ele aprender e diga-se de passagem, foi uma das coisas mais importantes das nossas empresas, foi essas oportunidades que a gente deu para as pessoas. E hoje nós temos gerentes, nós temos grandes vendedores, nós temos atendentes, nós temos vários hoje até administradores do setor principal, né? Da gerência geral, que foram formados dentro das nossas empresas. Então essa experiência como gestor eu estou trazendo para o município. Então não adianta eu dizer assim, eu quero uma boa educação, eu quero isto aqui. E aí? Eu tenho que ter uma atualização, eu tenho que ter novos ensinamentos, enfim, eu tenho que dar uma atualizada em todos os setores. Não estou falando isso só de educação em si, mas eu falo na infraestrutura, eu falo na saúde, eu falo em todas as formações de profissionais dentro do setor público para que ofereçam um serviço de qualidade. E como é que nós vamos conseguir isso? É dando a oportunidade da pessoa crescer. Por exemplo, esses cursos que estão sendo oferecidos para os profissionais para que eles aumentem a sua capacidade de ensino e também possa ter um crescimento financeiro. Não é apenas da parte que a gente ganha em relação ao profissional de um ensino de qualidade, mas também é um ganho profissional, é um ganho financeiro também para o profissional e para a sua carreira profissional. Isso sim é valorizar o nosso corpo docente de profissionais. É dizer assim, olha, eu valorizo você, eu vou querer que você seja o melhor. E assim a gente vai continuando. Prefeito, nós vamos já falar de cultura, que também o senhor fez muito pela cultura, mas me permita somente um tópico dentro da educação, que não está ligado diretamente só na área da educação, mas que tem um impacto muito positivo nesse setor, que é o retorno do transporte coletivo, parado há bastante tempo em Pinheiro, mas que voltou e que atende alunos, principalmente das universidades. Daniel, quando a gente pensa em oferecer o melhor às pessoas, a gente pensa um todo. É todo um conjunto de planejamento. O que eu posso fazer de melhor? Durante a nossa pré-campanha, durante a nossa campanha, nós tivemos muitas queixas de alunos da UFMA, aluno de outras instituições como o FACSul e até mesmo do Estado, sobre essa questão de transporte. Durante mais ou menos 8 anos, ou até mais um pouco, foi defasado o transporte público da nossa cidade, inclusive empresários falidos e tal, e tudo aquilo ali agravou negativamente a nossa sociedade. Então, o resgate do transporte público não foi apenas trazer uma empresa para prestar um serviço, foi trazer a garantia de continuidade do ensino da pessoa que está indo à universidade, foi garantir uma qualidade de vida também aos usuários desse transporte, que inclusive o transporte oferecido hoje é com ar-condicionado, tudo organizado, entendeu? Então, fizemos também o planejamento de novas rotas, inclusive vai entrar pelo Residencial Coqueiro, ali pelo Ribeirão de Cima, entrando em Pacas, né? Estamos planejando também que vá até Bom Viver, né? Que é outra região também que precisa ser organizada, que passa por Bom Viver, passa por Ponta de Santana, Ponta Branca, e essas pessoas possam ter também esse transporte oferecido. Então, é um planejamento que a gente traz diante do transporte público para que seja oferecido melhor condições e melhor serviço à nossa sociedade, independente de que seja público ou privado, mas que a cidade de Pinheiro conte com esse serviço de qualidade.
Muito bem, agora nós vamos falar de cultura dentro do nosso programa com o nosso entrevistado, o prefeito de Pinheiro, André da Halpenet, conversando conosco, e você vai acompanhando as imagens também aqui pelo nosso canal do YouTube. Prefeito, na cultura o senhor começou a sua gestão já fazendo o resgate. O senhor resgatou a tradicional Domingueira de Ramos, que estava parada há bastante tempo. Logo em seguida o senhor realizou o carnaval também, que vem na verdade antes da Domingueira de Ramos. O senhor começou o ano fazendo cultura no município de Pinheiro, né, prefeito? A alegria, né, Daniel? A alegria do nosso povo não é... Eu sempre digo que não adianta você só trabalhar, você tem que curtir, você tem que relaxar. E a cultura é uma coisa importante do nosso município, porque além de diversão, ela traz também o trabalho. Tem muita gente que trabalha com cultura, tem muita gente que depende da cultura para sobreviver. O empreendedorismo, você vê que você faz uma festa, por exemplo, Domingo de Ramos. Você vê várias pessoas vendendo, comprando ali, se divertindo. Então, enquanto um se diverte, o outro ganha o seu recurso. Nós fizemos também o resgate do carnaval, fizemos o resgate da festa junina, fizemos o resgate da Domingueira de Ramos e vários outros. Inclusive, estamos ampliando com várias outras questões que já estão em pauta para que nós tenhamos o calendário cultural da cidade. Se Deus quiser, em breve vai ser repassado, que são as datas festivas. E entra em pauta, por exemplo, que vai fazer parte desse calendário, festejo junino, que já é carnaval, que já é tradição, a festa do padroeiro, que é no caso do Santo Inácio. Nós vamos também colocar dentro dessa grade o festejo também da classe evangélica, que pode ser a Marcha para Jesus, ou também pode ser um outro movimento ligado às igrejas evangélicas, né? Que é uma das questões. O nosso aniversário, que é tradição, e também o fechamento agora que foi colocado em pauta, o Natal Iluminado, que vai ser dentro da grade cultural do nosso município. Então nós vamos ter essa parte de organização bem feita, para que nós planejamos no início do ano e possamos cumprir durante o percurso e fechamento na finalização do ano com o Natal Iluminado. Prefeito, foi um resgate bem amplo no setor cultural, né? Você já mencionou diversos resgates que aconteceram no município, e agora, aproveitando que a gente está no mês de dezembro, a gente está nessa festividade, uma das mais importantes, ou mais importante, dependendo da pessoa, né? Tem quem considere isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de trazer, de resgatar esse Natal. Muitas pessoas, a gente já esteve no Parque do Babaçu, onde está acontecendo esse movimento, e muitas pessoas relataram, né, que faltava isso no município de Pinheiro, e agora tem. Por muitos anos, muitas pessoas não tinham onde curtir, aonde levar suas famílias. Olha, toda vez que eu chego ali no Parque do Babaçu, eu sempre comento com a minha esposa e alguns amigos que andam comigo, que o Babaçu, ele tem ali um espírito muito forte de família, ele tem um sentimento muito forte de família. Quando a gente adentra ali ao parque, você sente assim uma áurea diferente. E quando a gente vê as famílias unidas ali, o pai leva o filho para brincar, a mãe leva o filho para brincar, e você tem ali a garantia de uma segurança, um local fechado, mas ao mesmo tempo aberto ao público. E essa questão da festa junina e do Natal caiu como uma luva ali. Estou trabalhando fortemente para que seja reformado o Parque do Babaçu, para que a gente possa oferecer esses serviços que já foram recolocados lá com mais qualidade. Por exemplo, eu quero fazer um grande presépio no nosso próximo Natal, eu quero fazer a parte do Parque do Babaçu mais iluminado, mais organizado. Esse aqui apenas foi um teste, graças a Deus deu tudo certo, né? Fazer uma parte acústica que possa oferecer as danças, possa oferecer os corais, né? Bem ali onde era o restaurante, que o antigo proprietário entregou para o município, fizemos uma negociação. Hoje nós temos totalmente o Parque do Babaçu entregue para o município, graças à nossa parceria que fizemos com o antigo proprietário,
demos ali o que é de direito dele e retomamos a situação. Então o Parque do Babaçu ele vai passar por essa ampliação e reforma já nessa nova pegada, já visando essas festas, né, essas festas comemorativas, e sendo um parque familiar, um parque onde você vai com sua família com a garantia de ter um lazer de qualidade e de ter ali a presença ali de um sentimento mais gostoso, mais tranquilo. Muito bem, agora vamos falar de esporte no nosso programa com o nosso convidado, o prefeito André da Raupinetti. O esporte também estava na mesma situação que os outros setores quando o senhor recebeu o município. E o senhor já conseguiu revitalizar, iluminar por completo o estádio municipal Costa Rodrigues, o senhor realizou o torneio do trabalhador, que foi gigantesco, ligado ao esporte, realizou o JEPS também, revitalizou o estádio municipal, ginásio José Raimundo Rodrigues. O senhor já fez uma gama de serviços, prefeito, também na área esportiva em Pinheiro, né? Bom, gente, tudo isso que foi falado são resgates, né? Nós já resgatamos a educação, resgatamos a saúde, resgatamos a infraestrutura, resgatamos, enfim, toda a parte aí que nos cabe. E hoje estamos fazendo também o resgate do nosso esporte. Diga-se passagem, o esporte está sendo colocado dentro das escolas para que tenha essa ampliação também dentro do currículo escolar e da grade escolar, para que a nossa juventude também continue esse esporte. E logo no início nós tivemos uma dificuldade, que foi o estádio Costa Rodrigues, que diga-se passagem estava abandonado. Fizemos uma reforma, organizamos, a Secretaria hoje de Esporte funciona no estádio lá, já com áreas ampliadas, organizadas, né? Fizemos o Torneio do Trabalhador, que foi também um resgate do nosso esporte amador. E também o Campeonato Pinheirense. Quero deixar aqui um convite a toda a sociedade pinheirense no encerramento do nosso Campeonato Pinheirense, que agora é dia 20, não é isso? Dia 20, vamos estar fazendo o encerramento desse campeonato com uma festa bonita, organizada, que as famílias possam ir assistir, torcer pelos seus times, e assim vamos estar unidos em prol desse movimento que faz parte desse calendário de resgate do nosso esporte pinheirense. E deixando aqui que em breve vamos fazer a programação de todos os campos da zona rural também, com iluminação em LED e melhoramento nos seus gramados, e entregue às comunidades. Essa já é uma programação que a gente está fazendo ao longo do nosso mandato. Vamos estar fazendo gradativamente, entregando os campos de futebol das nossas comunidades. Tá? Esse resgate ele parte. Já fizemos a reforma do estádio, fizemos a reforma do ginásio Zé Raimundo Rodrigues. Em breve vamos fazer a reforma do Lourenço Farias, e continuando essa programação de melhorias do nosso esporte, vamos também fazer a reforma dos campos de futebol das comunidades. Essa programação ela segue durante o nosso governo. Pode ser que dentro de um ano a gente não consiga fazer tudo, porque a demanda é muito grande, mas ao longo do governo a gente vai fazendo gradativamente. Se Deus quiser, ao término do nosso mandato, a gente vai estar entregando totalmente organizado. Antes de encerrar essa parte do esporte, prefeito, eu queria que você falasse também acerca da premiação, né, que está acontecendo o Campeonato Pinheirense, você mesmo já falou anteriormente, e uma premiação nunca vista no município de Pinheiro, mais de 100 mil aí para diversos times que participaram, um resgate muito importante aqui no futebol amador, e eu queria que você falasse acerca dessa premiação. Essa premiação, por muitos, é vista como inacreditável, né? Eu recebi algumas mensagens recentemente sobre essa premiação. Nossa, como assim? Mais de 100 mil reais de premiação? Não é possível. As gestões passadas ofereciam para a gente 5 mil reais, e quando chegava ao término do campeonato davam um cheque para a gente e a gente secava as pernas para ir receber e não conseguia. André, isso é verdade? Eu disse, olha, ao longo da minha vida eu sempre fui um homem de palavra e jamais eu vou prometer algo sem eu poder cumprir, né? E aquilo que você acha inacreditável, pode crer que é possível e pode acreditar que vai acontecer, se Deus quiser.
Então, esse foi um dos incentivos que a gente traz para o resgate do nosso esporte amador, que os nossos desportistas acreditem no seu potencial, acredite na sua capacidade e vá e faça uma festa bonita. Isso aí faz parte do calendário de resgate da nossa cultura também, do nosso esporte e a valorização. A premiação, ela já diz tudo, é a valorização dos nossos profissionais, do nosso esporte amador. Então, através da valorização, a gente consegue mostrar para que nós viemos aqui. Nós viemos para trazer o melhor para as pessoas. Prefeito, vamos falar de um setor que quando o senhor administrou Pinheiro lá no dia 1º de janeiro, os profissionais não tinham carro para andar, andavam de moto com problema, no sol, que é o setor da segurança, que o senhor fez a entrega de 2 viaturas para a Guarda Municipal de Pinheiro, prefeito. Qual foi a importância desses veículos para essa instituição importante? Bom, isso aí é uma das coisas importantes no nosso governo, porque antes da gente cobrar algo, a gente dá as condições, né? Então, nossas reuniões que fizemos com a direção da Guarda, fizemos também com o setor da segurança, e foi um dos pedidos que pediram, né? Inclusive, foi também um projeto de governo meu, que é para dar condições melhores a nossas instituições de segurança. Então, fizemos a aquisição de duas viaturas, demos aqui para a Guarda, reformamos as motos dos agentes e em breve também vai ter mais estrutura, né? Estamos já buscando um ambiente para fazer o quartel-general da Guarda, né? Entregando as viaturas, mais viaturas, que vai vir, se não me engano, 4 motos a mais, e assim oferecer um serviço de qualidade à nossa sociedade. E já estamos trabalhando para o projeto também da parte de segurança eletrônica, né? Com a construção dos portais, a construção das novas avenidas que vão ser feitas aí, a programação da cidade, a gente também vai fazer a segurança eletrônica através de câmeras de inteligência artificial, reconhecimento de placas de veículos, reconhecimento de faces de pessoas, para que possa, digamos assim, a gente ter mais qualidade. Esse serviço não é um serviço, digamos, que só a cidade de Pinheiro vai ter. A gente já vê nas grandes capitais, por exemplo, São Luís já aderiu, Fortaleza já aderiu, Piauí já aderiu, né? Então, a tendência hoje com a inteligência artificial é cada dia mais a gente estar ombreado com a segurança eletrônica que traz mais condições e melhores resultados. Prefeito, a gente está falando de segurança, né, de um modo geral no município, e a gente vai pontuar essa questão no setor, na área de urbanismo, aonde a prefeitura, né, por meio de parcerias também, entregou 1000 títulos a moradores lá do residencial, que fica na Bubalina, uma importante ação, né, na vida dessas pessoas, onde elas não tinham essa segurança e agora voltaram a ter. Né? Como é que foi para o senhor fazer, né? Quais os desafios e o ponto positivo na sua gestão e também na vida dessas pessoas ao entregar esses títulos? Bom, é muito gratificante, Denise, quando a gente trabalha voltado à solução dos problemas, né? Quando você entrega à sociedade aquilo que a sociedade almeja, que a sociedade busca. Então, a nossa população ali do Residencial Bom Viver vivia momentos de terror e angústia, né? Porque um dia a casa era deles, outro dia a casa não era, aquela coisa de medo do próprio investimento na sua residência, porque não tinha certeza do seu título definitivo. Então, diante desse problema, a gestão Reconstruir e Avançar, o prefeito André foi buscar uma solução. Então a gente foi junto à superintendência da Caixa, buscou o que estava acontecendo, se realmente essa propriedade ela era do governo federal, ele era de propriedade particular. Buscamos ali a resolução desse problema e graças a Deus a Caixa Econômica nos doou a área para o município, porque tinha aquela questão anterior da empresa, né? Fizemos a conversa com todos eles, retomamos essa área e fizemos a doação para os moradores, né? Fizemos ali os cadastros, tudo organizadinho. Aquele que era morador da sua residência ficou na sua residência, apenas foi só
dado o seu título, e assim resolvemos um problema de angústia daquela sociedade. E assim também firmando um compromisso com o Residencial Bom Viver, que em breve vamos levar pavimentação. Além dos títulos, de entrega dos títulos a todos eles, também vamos levar qualidade de vida a essa sociedade lá, que inclusive já nos coloca diante de alguns problemas lá que vão ser resolvidos em breve. Prefeito, vamos falar de assistência social. Neste ano, muitos programas, né, foram levados para quem mais precisa, projetos, programas, as comunidades foram levados por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que adquiriu uma van novinha também para ajudar nessas atividades. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco daquilo que foi desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em Pinheiro. A Secretaria de Assistência, graças a Deus, ela está sendo bem representada pela Thalia, minha esposa, que, diga-se passagem, entrega ali o coração, né? Ela entrega muito o sentimento ali. A gente vê que ontem mesmo eu tive ali no encontro dos idosos lá na ABB, que aquele carinho enorme dos idosos junto a ela, junto ao governo, junto a mim, é o que nos traz um compromisso de melhores condições a ser oferecido, né? Esse que é o, digamos assim, o tempero, aquilo que te traz a responsabilidade maior de oferecer um serviço. E a assistência, ela vem sendo feita de forma muito, muito, muito interessante. É o sentimento que está sendo aplicado ali. Tivemos dificuldade no começo, que inclusive nós não tínhamos nenhum ambiente a ser trabalhado. Fizemos a reforma daquele outro prédio, mudamos lá e hoje, digamos que ainda não esteja 100% como a gente quer. Mas eu tenho conversado muito com as pessoas, os técnicos, os que estão ali nos auxiliando na parte de assistência, junto com a minha esposa Thalia, a secretária, que em breve nós vamos ter melhorias significativas lá, com a entrega do Centro dos Idosos, a reforma dos CRAs, a reforma também de outros ambientes do setor, que a gente possa oferecer um serviço de mais qualidade. E, com certeza, esses bônus, eles vêm à nossa sociedade em pleno vapor e oferecendo melhores condições. A assistência também realizou um grande evento, que foi a primeira edição do Pedale Corra e Caminhe pela Vida, também este ano, que foi um grande sucesso. A assistência, junto com a agricultura, está trabalhando o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra do produtor rural, que ajuda no aquecimento da economia e da produção, que também é importante demais para o município, né, prefeito? É um conjunto, né, Daniel? Quando a gente trabalha, digamos assim, o conjunto de pessoas trazendo, digamos assim, os seus benefícios, tudo flui, tudo flui. Nós tivemos ali a grande parceria do Sindicato dos Produtores Rurais, que também está com a gente lá. Nós tivemos a parceria também do SEBRAE, nós tivemos a parceria dos produtores, por exemplo, como do PAA. Nós tivemos cadastro, inclusive vai sair agora a nova fase de construção de casas para as comunidades através do Ministério, né, através da assistência social, né, que estamos em fase de aprimoramento disso. Enfim, são conjuntos que trazem melhorias para a nossa cidade, ao todo, né? Não só na parte da assistência, mas também todas as secretarias unidas. Hoje eu tenho a Secretaria da Agricultura, que ela nos dá apoio à assistência social. Nós temos a Secretaria de Urbanismo e Habitação, que dá apoio à assistência social, e várias outras secretarias. Então nós não temos individualismo dentro do nosso governo, nós não temos secretarias dada a um agente e ele sendo dono dessa secretaria. Nós temos um conjunto de parceiros que fazem um governo. Então, por exemplo, eu dou um exemplo aqui da própria Secretaria de Assistência. Lá nós temos a secretária Thalia, que é a minha esposa, a primeira dama, mas ali todo aquele conjunto é voltado a todas as secretarias. Então, qualquer movimento, por exemplo, o Pedala Corra da secretaria foi uma união de todo o governo, que deu aquele resultado lindo, maravilhoso, um evento gratificante, que inclusive já, através desse movimento, você já observa que outros lugares já têm isso como exemplo, como parâmetro, e vem também mostrando resultados.
Então isso é que é importante, não só você fazer, mas você servir de exemplo de bem para todo um conjunto. Prefeito, para completar, o senhor fez a entrega de 2 tratores agrícolas também para a Secretaria Municipal de Agricultura, que tem um papel fundamental no aumento da nossa produção agrícola, né? Isso faz parte de uma ajuda também, agradecendo aqui a nossa senadora Ana Paula, que nos ajudou bastante nesse início de gestão, fazendo a doação de 2 tratores, doou também um carro-pipa para a nossa infraestrutura, doou 2 máquinas retroescavadeiras. Então, enfatizando aqui, agradecendo do fundo do coração a nossa senadora Ana Paula, que nos ajudou bastante, inclusive emenda para a saúde, nos mandou também emenda para a estrada vicinais. Enfim, gente, é como eu sempre falo, a gente não governa sozinho, a gente governa com parcerias, né? E aqui, como você falou nessa parte, que nós recebemos também uma van para assistência social, que é uma eu vou até pedir mais uma, porque pense num negócio que... Muita demanda, prefeito. Ô, meu irmão, muita demanda. E foi uma coisa assim que deu certo, né? Que essa van ela está sendo usada muito, porque ela já vem preparada para pessoas com necessidade de mobilidade e dá apoio também para o nosso centro dos idosos. Inclusive eu vou deixar esse pedido aqui aos nossos agentes políticos, a público, que nos doe um ônibus para que a gente possa conduzir nossas crianças idosas, né? Que um ônibus seria muito importante a gente ter para dar apoio ao nosso centro dos idosos. Prefeito, um outro ponto, né, que deve ser destacado aqui no nosso diálogo é com relação à vinda da carreta da mulher pela primeira vez no município, né? Então, foi uma coisa muito inovadora, onde nenhum outro gestor tinha trazido para cá, para o município, e você, né, com muita força, com muita garra, acabou trazendo, beneficiando, né, a saúde feminina, com foco na saúde da mulher. E eu queria que você falasse um pouquinho da relevância desse projeto, como é que foi, né, buscar essa parceria e trazer. Bom, não só a carreta da mulher, mas nós tivemos várias ações, que inclusive aqui há agradecimentos também à senadora Elisiane, que fez uma grande ação no nosso município. Como eu enfatizo que um governo que preza o bem-estar da sociedade, ele não visa grupos, ele visa parcerias. Então nós tivemos várias parcerias com a senadora Ana Paula, nós tivemos a parceria do governo do estado que nos ajuda, nós tivemos a parceria também da senadora Elisiane, nós tivemos parceria do nosso deputado Fábio Macedo, nós tivemos parceria também do nosso ex-deputado Leonardo Sá, que nos ajuda sempre também, está à frente da saúde, dando sangue ali com o seu irmão secretário Eduardo. Enfim, então essas parcerias elas nos trazem resultado. E visando o bem-estar da nossa sociedade, principalmente da nossa classe feminina, que é uma classe merecedora, que abraça muitas causas, principalmente nessa parte de organização do município, e não pode ficar de fora. O que a gente puder fazer de parcerias para trazer o bem-estar, principalmente às mulheres, vai ser de grande relevância e com certeza nós vamos colher bons frutos, melhorando a qualidade de vida das nossas mulheres pinheirenses. Meus amigos, nós já estamos caminhando para a parte final da nossa entrevista. Já já o André vai deixar a sua mensagem de Natal, a sua mensagem de Ano Novo ao povo de Pinheiro, tá? De perspectiva para 2026, que a gente já sabe que tem muitos projetos, mas só para fechar e a gente pedir as suas considerações, prefeito, o senhor foi parceiro na realização de um casamento comunitário que uniu muitos casais, pela Secretaria dos Direitos Humanos, Família e Mulher, a Secretaria de Indústria e Comércio realizou a feira Delícias na Praça também, que é um sucesso, ajudando a fomentar a economia. Eu queria que o senhor pudesse comentar sobre esses 2 tópicos para a gente entrar na parte final. Bom, é importante que eu tenho agradecimentos à nossa secretária Cléa da Chalon, que fez um ótimo trabalho à frente da Secretaria da Indústria e Comércio, que essa ideia da Delícias na Praça, poxa, pense numa ideia boa, cara. Maravilhosa, gerando emprego, renda e melhorando ali a parte dos nossos vendedores, né, das praças, enfim, um projeto magnífico. Também parabenizando aqui a secretária Tereza Sages, que faz um serviço de qualidade junto à Secretaria da Mulher, que tem essas ações voltadas à sociedade, muito importante, apesar de nós termos digamos assim, um recurso muito curto,
um orçamento muito curto às secretarias, mas com o pouco que tem faz um esforço gigante e sem medo de errar faz um evento maravilhoso. O evento do casamento comunitário foi um sucesso e vários outros que estiveram nessa pasta que foram sucesso. Então, Daniel, eu fui agraciado por Deus, a sociedade pinheirense foi agraciada por Deus pela escolha dos nossos secretários, que vêm com muito esforço fazendo um excelente trabalho. Eu fico até receoso de falar outros nomes porque eu posso esquecer de alguém, mas enfim, em nome de todos os secretários que fazem um excelente trabalho, eu estou aqui abrindo o coração, graças a Deus. Os nossos secretários, em cada uma das suas pastas, fazem um excelente trabalho. Nós temos o Sandro Lima, que está à frente da Secretaria de Cultura, também, que faz um excelente trabalho. Você vê os movimentos, né, da cultura, muito bons, apesar das dificuldades que nós sabemos que a gestão pública, com toda essa demanda que temos, principalmente na saúde. A saúde nós temos um recurso muito baixo em relação ao seu tamanho, né? E toda a nossa parte de recurso, em vez de ir para outras secretarias, a gente prioriza a saúde e acaba afetando o serviço de algumas secretarias, por exemplo, como de cultura ou etc. Mas mesmo com pouco, faz um esforço e consegue fazer o melhor. Nós temos aí o Riba do Bom Viver, que está à frente do esporte, apesar das dificuldades, dos obstáculos, mas vem se esforçando e fazendo um excelente trabalho. Nós temos o Rodrigo Monteiro, que está à frente da Secretaria de Infraestrutura, que, cara, é excelente trabalho, é engenheiro, profissional, conhece muito bem. É difícil até alguns empreiteiros que chegam querendo fazer um serviço de qualquer jeito e aí, acostumados em outras situações, já imaginam que vai ser igual. Aí quando você chega, se depara com um profissional que conhece, que sabe, e já diz, não, isso aqui está errado, tem que fazer desse jeito. Opa! Então isso é muito importante, que as nossas pastas, elas estão sendo representadas por pessoas que de fato conhecem as suas pastas, conhecem o seu trabalho e conhecem a qualidade que tem que ser feita. Então é muito importante isso aí. E vários outros, nós temos a Eliette, que está à frente da Secretaria de Fazenda, que também é um dos pilares da gestão, porque sem o recurso nós não conseguimos fazer muita coisa, né? E vem fazendo aqui, temos o Sival, o professor Sival, que está à frente do urbanismo e habitação, que faz um excelente trabalho, juntamente com a doutora Daciane, que está fazendo o REURB, a organização documental da nossa cidade, que vai trazer melhores condições às pessoas, garantindo o direito de cada um das suas propriedades. Enfim, gente, o primeiro ano nosso é de um balanço muito importante. Digamos assim, hoje eu faço assim, um balanço sobre o que nós já conseguimos fazer. Foi um avanço gigante para 11 meses, praticamente. Um ano. Então, um ano de gestão, a gente conseguiu resgatar muita coisa, a gente conseguiu organizar muita coisa, a gente conseguiu programar muita coisa, né? Para que o ano de 2026 a gente consiga realizar. E assim a gente vai. Nós temos eu sempre digo que na organização nós temos 3 parâmetros: a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, a curto prazo nós tivemos êxito em tudo praticamente. A médio prazo nós estamos tendo êxito também, então, estamos atingindo todos os objetivos. Inclusive, reforço aqui sobre a educação, que a gente já enfatizou, mas eu vou voltar aqui um pouco atrás para falar sobre isso. Nós conseguimos repactuar mais de 12 obras inacabadas na nossa cidade. Então, nossa educação ela vai ter uma revolução gigantesca de qualidade, de entrega de estrutura do nosso município. São creches, são quadras, são escolas de grande porte. Inclusive, da gestão passada ficou 2 paradas já, mas a gente já conversou com os empleiteiros. Já vamos retomar, que é a do Residencial Coqueiro, a creche e a escola, né? Enfim, são obras que a gente vai ter. E a Educação de Pinheiro, conseguimos mais uma escola de 10 salas, que vai ser construída ali no Maranhão Novo, desafogando a Domingos Perdigão, que é uma região grande, né? Então, são uma série de obras que o investimento da nossa educação vai passar de 40 milhões nesse ano de 2026. Então, são coisas de grande relevância, né? Para um governo que tem apenas um ano de existência.
Então isso aí para mim é um saldo positivo que nós trazemos para a cidade de Pinheiro. Já é uma garantia de melhoramento e assim nós não vamos parar. Nós temos o planejamento a longo prazo. Qual é o planejamento a longo prazo? É a construção da orla do Rio Pericumã, é a barragem do Gama. Nós temos a construção também de outras vias que ligam Pinheiro-Pacas, porque a gente não pode ficar refém apenas dessa via. Então são planejamentos futuros. Então tem o planejamento que já foi efetivado a curto prazo, nós temos o planejamento a médio prazo que está sendo entregue agora, que está sendo feito, e nós temos o planejamento a longo prazo, que inclusive entra mais uma escola que eu volto a enfatizar, que é a Universidade Pinheirense, Universidade Municipal, que é uma escola inovadora, é um projeto único no Brasil, que nós estamos tendo esse planejamento de colocar aqui com recurso próprio. A princípio com recurso próprio. Vamos fazer o projeto, vamos organizar, vamos apresentar ao Ministério da Educação. Se caso eles nos apoiarem, a gente faz com recurso federal. Se caso eles não nos apoiarem, a gente vai buscar esse recurso dentro do município para fazer. Mas uma coisa eu lhe garanto, vai ser feito em nome de Jesus, porque eu coloquei Deus em primeiro lugar e eu tenho certeza que Ele vai nos dar essa oportunidade, essa graça de fazer essa revolução na nossa educação de Pinheiro. Amigos e amigas que nos acompanham pela Rádio Cultura e também pelo YouTube, estamos chegando na reta final desta entrevista. Prefeito, nós queremos tanto lhe agradecer por aceitar o nosso convite, quanto parabenizar pelo trabalho. A gente sabe como é que foi o ano de 2025, muitos desafios superados, muito trabalho e muitas conquistas. Denise Ribeiro, foi um prazer dividir contigo esta bancada e chega o momento da gente pedir as considerações do nosso prefeito com a sua mensagem natalina ao povo de Pinheiro. O prazer é meu, Daniel, sempre bom estar ao seu lado e ainda mais, né, na companhia do prefeito André da Halpinete. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu tenho certeza que a população ouviu atentamente, né, tirou suas dúvidas e está animado também para o próximo ano, que eu tenho certeza que vai ser um ano, né, com muitos projetos, muitas ações. E muito obrigado mais uma vez, prefeito. Eu que agradeço. Prefeito, fica aqui o espaço para a sua mensagem de Natal e fim de ano ao povo de Pinheiro e que Pinheiro pode esperar de André em 2026. Primeiramente, agradecer a oportunidade que Deus nos deu, né, de estar à frente do governo municipal, de estar à frente de uma sociedade, de estar buscando melhoria significativa na nossa sociedade, de estar tendo essa oportunidade que Deus, em primeiro lugar, nos deu e a sociedade. E desejar a todas as famílias pirenses união, paz, alegria e que continuamos almejando um futuro melhor para as nossas crianças, nossa juventude, garantindo uma sociedade melhor, uma construção de fato da nossa Pinheiro. E se Deus quiser, vamos fazer o melhor para as pessoas sempre, buscando parcerias, buscando melhorias e assim vamos continuando. Muito obrigado a todos e que Deus dê paz, alegria e amor a todos nós. Pois é, conversamos com o prefeito de Pinheiro, André da Halpinete. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência e até amanhã com mais um programa.